Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, bem-vindos a mais uma semana de Marta Maria. Essa semana temos finalmente, talvez algumas pessoas falem finalmente sair de alma. Tem algumas pessoas que estão tristes por sair de alma, mas eu estou triste, porque alma é tão bom, né? Mas Elamã também é bem gostoso. Então, vamos começar com Elamã 1 a 6. Estamos na semana de 26 de agosto a 1º de setembro. E o nome da aula é A Rocha de Nosso Redentor. Outro motivo especial para ficarmos felizes é a nossa convidada, a Manu. Eu conheço a Manu, a Laís também conhece a Manu já há muito tempo, desde a adolescência, criança vocês talvez, não sei. Mais ou menos. A gente era da mesma estaca lá em São Paulo, nós éramos sempre rivais na Copa Smith, a ala Vila Sônia sempre ganhava. Não, peraí, não é bem assim. Manu, fala aí um pouquinho pra gente sobre você. Então, meu nome é Manuela Braga, Manuela Oliveira Braga, porque depois do episódio de Jacó lá, eu falei, não, Oliveira também tem que estar junto. E eu sou casada com o Benjamin, tenho 3 filhos, a Beatriz de 7, Sofia de 5 e o Beni de 2. Mas assim, aquela vida de mãe, né, maluca com criança pequena, mas assim, é uma das minhas coisas favoritas da vida ser mãe deles, maravilhoso. Eu me batizei na igreja com 9 anos, com as minhas irmãs mais velhas. Os meus pais, eles não são membros da igreja, mas a família do meu pai, a minha avó, alguns dos meus tios, primos, são membros. E então, quando as minhas irmãs tinham 12, 13 anos, os meus tios levaram elas para o Caminho das Moças. E aí elas adoraram a igreja, adoraram tudo, voltaram assim super animadas. E aí os missionários foram na nossa casa e ensinaram a gente. E no começo eu não estava muito assim, eu estava mais assim, ia mais com a minha mãe para outra igreja e tal, não estava muito animada. Mas depois das palestras comecei a ir, amei a primária, achei muito legal. E tive uma experiência, mesmo tão novinha assim, bem forte, assim, porque eu na verdade ficava assim, eu tenho que sentir alguma coisa, ele tá falando, então, mas eu esperava uma coisa assim, uau, sabe? Uma criança assim, vai bater a porta se for verdade. Mas não é bem assim, e aí até que o Elder que ensinou a gente, ele conversou um pouco comigo, tipo, porque eu era bem curiosa, eu questionava tudo, mas como? Mas por quê? E aí a gente teve essa conversa e eu senti assim, aquele quentinho no coração que eu falei, nossa, isso aqui é uma coisa boa. Ele falou, isso então é uma resposta. E aí eu me batizei e teve minha família se mudou de São Paulo uns 4 meses depois que a gente se batizou. E a gente foi para uma cidade bem no interior do Mato Grosso, no meio do nada, assim. A igreja mais perto, acho que era umas 5 horas de distância. Então, aí foi todo mundo, nossa, agora que elas se batizaram, elas vão embora. E aí a gente ficou longe da igreja por um tempo, acho que mais ou menos 1 ano e meio. E aí, felizmente, tenho certeza que foi a mão do Senhor, a gente se mudou ali para a Estaca São Paulo, na frente do templo, onde estava assim, né, um lugar mais perfeito impossível para integrar a gente de volta na igreja. E nós tivemos líderes maravilhosos. Meu tio, Beto, que eu amo muito, foi meu bispo por praticamente minha adolescência inteira. Então ele me levava de manhã cedinho, 5 da manhã, me ligava para ir para o seminário, fazia seminário junto comigo, fazia tudo, porque meu pai não apoiava muito. Então, ter o meu tio foi assim, essencial. Meus primos, tia, avó, todo mundo que sempre estava ali incentivando, e os líderes. Então a gente continuou firme no evangelho. Então eu e minhas irmãs somos casadas no templo, continuamos firmes e continuamos com a fé e esperança de que meus pais um dia também vão estar com a gente. Vocês são em quantas irmãs? 3 irmãs. Eu sou a mais nova das 3. Que legal. Eu não sabia dessa história. Eu também não. Mas agora todo mundo sabe. Não, mas que especial também, assim, por mais que os seus pais não quiseram se juntar, dele ter deixado, né? Porque a gente escuta tantas histórias, né, de crianças ou adolescentes que querem se batizar e o pai, tipo, não. A minha mãe até chegou a se batizar com a gente. Ela estava muito assim, mas na hora ela sentiu um espírito e ela se batizou, mas ela nunca ficou ativa, né?
Meu pai nunca nem se batizou e por um tempo ele ficava assim, pegava no pé, ficava, ai, mas vocês vão pra igreja toda hora, vocês vão, que é essa igreja toda hora? Eu falei, pai, a gente não vai rezar todo dia, a gente, né, tem atividade, tem mutual, era mil coisas. Mas ele ficava meio assim, mas aí pelo menos o fato do meu tio estar lá e ajudar e levar a gente, ele liberava e deixava. E minha irmã ficava, nossa, eu nunca vi um pai que reclama que as filhas estão indo na igreja, né? Só você. Mas depois, com certeza, assim, no fundo, eu acho que eles até são gratos, porque a gente sempre permanecemos firmes no evangelho e com certeza isso foi uma bênção na nossa vida, né? São mulheres, as três, né? São mulheres exemplares, mãezonas, tipo, eles devem estar muito orgulhosos, né? Das filhas que têm. A gente... São muitos desafios, né? Ainda mais quando você não tem, assim... Eu sentia muita falta de ter... fazer reunião familiar em casa, de ter, assim, né? Tipo, o apoio, aquela... ali. Então, mas por um lado foi bom porque eu sempre fiz tudo por mim mesma. Então, tipo, ninguém me mandava ler a escritura, ninguém me mandava acordar cedo pra ir pro seminário. Ninguém me acordava pra ir cedo pra ir pra igreja. Era até engraçado, porque às vezes meu pai estava acordado de manhã, ele sempre acordava cedo, e aí quando eu... Nossa, pai, eu tô atrasada, por que você não me chamou? Nossa, se você quer ir pra igreja, você acorda, levanta, né? Então, tipo assim, é você... Então, eu acho que por um lado isso foi bom, porque me ajudou a crescer também, e buscar o meu próprio testemunho, buscar a minha conversão, e porque não dependia de ninguém, se eu não quisesse ir pra igreja, precisava ir. E eu acho que isso me fortaleceu de alguma maneira, né? Eu tive sempre muitos bons exemplos, bons líderes, mas as minhas irmãs também. Mas eu acho que isso, querendo ou não, me fortaleceu, né? Te fez quem você é, essa mulher extraordinária que você é. Obrigada. Tudo guiado, né? Tudo guiado. Tudo guiados, tudo com a mão do Senhor. E com o seu arbítrio também de segui-lo, né? Com certeza. Então, beleza. Então, a gente tem aí um pouquinho... Conhecemos um pouquinho a Manu, espero que tenha mais histórias e conhecimento pra... E só pra falar, eu sou fã número 1, vocês sabem, né, do podcast. Nunca perdi um episódio. Tenho todos, eu adoro. E realmente, assim, é uma bênção na minha vida. Tenho certeza de outras pessoas também, porque eu imagino o esforço que vocês... Só hoje, assim, que eu fiquei... Nossa, preciso ler, preciso me preparar. As crianças, sabe, assim, fazer tudo isso pra vir gravar um episódio, eu já pensei, nossa, é um sacrifício. E vocês fazerem isso semanalmente. Porque nós, assim, a gente pode gravar mês que vem. Não, você tem que fazer toda semana, não tem isso. E eu tenho certeza que abençoa a vida de vocês e de muitas pessoas, porque tem ajudado muito, desde o ano passado, assim, complementar o meu estudo. E eu adoro, eu sou super fã mesmo, de verdade. Não pra puxar, mas é que eu realmente adoro, assim, eu acho que as coisas que vocês conversam, assim, às vezes são pontos de vista que quando você está estudando sozinho não aparece, né? E aí estudar em grupo, conversar, às vezes as ideias vêm, as coisas assim, e você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então, parabéns, meninas. Obrigada, Manu. Obrigada pelo seu apoio. Deixar. Uma visualização vai ter que haver. Era só isso que a gente queria. Então tá bom, vamos lá. A gente ainda está um pouco naquela... Um pouco não, a gente ainda está completamente naquela situação de... É guerra, é contenda, é gente matando gente. As coisas aqui não estão nada melhores. Elas ficam melhores, mas depois voltam. E daí ficam melhores, e depois voltam. E uma das coisas que a gente vai ver hoje é o ciclo do orgulho, na verdade. E antes da gente entrar nesse tópico, eu queria falar um pouquinho para vocês aqui da história que está acontecendo, tá? Que a gente até debateu aqui antes se a gente falava ou não, mas a gente achou que é pertinente, né? Devido a, não só no Brasil, mas acho que todos os países, em qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, tá tendo situações políticas, assim, extremas de gente discutindo porque certa pessoa está no governo e queria outra, e é exatamente isso que a gente vai ler aqui em Elamã 1, né? A gente vê que Paorã, ele morreu, então, de acordo com a lei, seria um dos filhos, né, dele que ia ocupar o cargo dele. E estava tendo muita contenda sobre qual dos filhos que deveria ocupar. E daí tinha Paorã, o segundo, Paanque e Pacumene. E não eram só esses os únicos filhos de Paorã, ele tinha mais, mas esses eram os três que estavam disputando a cadeira de juiz, né? Então, meio que o povo se dividiu em três.
nessa época. E aconteceu que, no versículo 5, Paorã foi eleito pela voz do povo, juiz supremo e governador do povo de Nefe. E aconteceu que Pacumene, vendo que não podia obter a cadeira de juiz, uniu-se à voz do povo. Que significa o quê? Então ele aceitou, Pacumene aceitou, né, tipo a perda, né, que ele perdeu, e falou assim, então se a voz do povo quer Paorã, então eu vou me unir, né, à voz do povo. No 7, mas eis que Paanque e aqueles que o queriam como governador ficaram muito irados. Por isso ele estava a ponto de, por meio de lisonjas, persuadir o povo a rebelar-se contra seus irmãos. E aconteceu que, quando estava prestes a fazer isso, eis que foi aprisionado e julgado de acordo com a voz do povo, tendo sido condenado à morte, porque se rebelara e procurara destruir a liberdade do povo. Tá? Então, quando as pessoas que seguiam Paanque viram que ele foi preso, eles começaram né, as combinações secretas, né? Começaram a se reunir e falar, gente, o que a gente vai fazer? Então aparece esse personagem chamado Quiscumen e ele vai e assassina Paorã, né? E Quiscumen foi perseguido, mas ele conseguiu escapar e ele se reuniu, olha só no 11, e ele reuniu-se com os que haviam enviado e todos eles fizeram um convênio, sim, jurando por seu eterno Criador que a ninguém diriam que Quiscumen assassinara Paorã. E eu achei legal essa palavra convênio, né, porque a gente está acostumado a convênio a ser uma coisa boa entre nós e Deus, né, a gente está querendo seguir o Senhor e aqui é um convênio entre pessoas mas que planejam fazer coisas ruins, né? E acredito que a terceira pessoa que estava envolvida nesse convênio era Satanás, né? Convênio com quem? Entre eles e Satanás. É um pacto. É um pacto, exatamente. Então, depois que Paorã morreu, Pacumene, então, foi eleito pela voz do povo, e ele começou a governar. E por que é importante a gente meio que saber dessa situação? É que esses personagens, eles voltam, né? Eles ainda, mas que a gente deu uma pausa na história, a gente, não é a última vez que a gente ouve de Quiscumen, né? E meninas, vocês veem essa situação assim, política, acontecer em algum lugar? Imagina. Imagina, né? Em todos os lugares. em todos os governos. Eu tenho um pensamento, a gente teve alguns comentários, né, de pessoas falando assim, mas vocês falarem sobre política, né, vocês não deviam falar, e por mais que eu concorde, eu vejo a perspectiva das pessoas que acham que a gente não devia falar de política, a gente realmente não está aqui para falar, segue essa pessoa, ou segue essa pessoa, isso vocês nunca vão ouvir a gente falar, né, mas é sim importante a gente reconhecer que essas contendas políticas, elas estão sim conectadas, de certa forma, com as nossas crenças. Com certeza. Né? Acho que a família também, as pessoas, assim, a gente tem visto na época de eleição, pais, filhos, irmãos, sem se falar, por causa de, você vota no fulano, eu voto no ciclano, e contendas, tipo, reais mesmo acontecendo, dividindo famílias, amigos, pessoas que, porque você vota no X e eu voto no Y, então a gente agora não é mais amigo, assim. E é bem real isso, acontece o tempo inteiro. A gente vê que isso aqui foi 30 anos antes de Cristo, a gente está em 2024 e continua acontecendo. Quem sabe 30 anos de Cristo, né? Tô brincando. Pois é, Quem sabe tá perto, eu acho que tá perto. É que um povo precisa ser governado, né? Precisam existir leis para que haja harmonia, né? Para que haja paz no meio das pessoas, né? E a justiça, né? E precisa ter alguém para impor essa lei, né? Porque alguém vai infringir uma lei de trânsito, alguém vai roubar, alguém, infelizmente, né? A sociedade, Satanás está no meio da sociedade. E isso é um assunto que ocorreu naquela época e, como você falou, é super atual, né? As pessoas, a gente precisa hoje, a gente vota por líderes, né? É importante a gente falar de votar por líderes bons. Claro, cada um vai ter sua opinião, cada um vai ter o seu estudo, mas é importante a gente se basear naquela época que eles fizeram para que a gente não caia nos mesmos erros, né? E não, porque são famílias que vivem, é um povo, uma nação gigante. Muitas pessoas dependem desse governo. A gente não pode se omitir, né? Até os líderes da igreja falam isso, a gente não pode se omitir, a gente tem que buscar, conhecer e votar por quem a gente acha que está
que vai seguir os nossos valores, né? E orar por eles também, pelos nossos governantes, orar para que as pessoas também consigam ter consciência, porque, querendo ou não, afeta a vida de todo mundo, né? Por mais, eu não ligo para a política, mas você pode não estar envolvido, saber, mas você está sendo governado, então você precisa, pelo menos, estar por dentro, entender, para você poder votar, cobrar. Porque envolve tudo, né? Lei de saúde, lei de trabalho, né? Você vai trabalhar, você vai precisar de uma lei de saúde. Você vai pagar convênio, ou você vai pagar imposto que o governo vai te dar. E são coisas que eles faziam lá, né? Então, é muito pertinente. O que eu penso também é que as escrituras é uma aula de história, né? E história tem o quê? Tem cidades, tem governos. Então, não tem como não falar disso quando a gente fala das escrituras, né? E a gente pode aprender com isso, porque a gente aprende com Não, repetição, exatamente. né? A gente consegue ver o que aconteceu errado lá. Será que eu estou vendo alguma semelhança no meu governo atual? Será que não? Então talvez pode ajudar a gente a clarear a mente, né? Então é importante a gente estudar as escrituras até na hora de tomar decisões como essas, né? Quem votar, ou então procurar o melhor deputado que tem a ver comigo, que tem a ver com os meus valores. Porque, assim, a gente tem que pensar em todas as pessoas que estão ali no parlamento, não é só o presidente da república, não é só o prefeito do meu estado. Todo mundo que está ali mexe algum pauzinho dentro, né, de todo o esquema de um governo. E até a forma como você vai se posicionar com os seus amigos, com os seus familiares. Tipo, vale a pena entrar em contenda, parar de falar, brigar, ficar atacando as pessoas na internet? Será que vale a pena você entrar nesse tipo de contenda, né? Porque contenda de quem que é? Exatamente. Então é isso que ele quer, ele tá ali, vai lá, isso, briga, fala mal, posta. Então, será que vale a pena esse tipo de posicionamento? Então, até para a gente refletir quando a gente está estudando as escrituras, tipo, nossa, será que eu estou sendo assim? Será que eu fiquei brigando com os meus amigos, com os meus pais, com meus irmãos por causa disso? Exatamente. Então, também é... E esse ano é ano de eleição aqui nos Estados Unidos, né? Então, fica pra gente refletir para daqui a um tempo também. E eu gostei do versículo 6, né? Que assim que Paora foi eleito, Pacumene, ele não obteve, né, a cadeira de juiz, uniu-se à voz do povo, né? De certa forma, não que ele tenha aceitado, talvez ele tinha princípios até diferentes, ele tinha propostas diferentes, vamos supor, né? De Paorã e Pacumene tinham propostas diferentes, mas a partir do momento em que Paorã foi eleito, ele uniu-se à voz do povo, dizendo que ele aceitou a perda. Ele podia ainda discordar, né? Que exemplar. Ele podia ainda passar a vida dele inteira desconcordando com ele, não aceitando e querendo ainda causar, tipo, mudança. Falar assim, gente, vamos mudar isso, mas ele aceitou. Agora quem é o meu presidente, quem é o meu governador é essa pessoa. E acabou. E ele voltou a ser um civil, né? Ele voltou a ser um cidadão ali, enfim. Né? E a importância da gente continuar, ali, ficar... Sabe, a pessoa que eu votei e não fui eleita, tá bom, mas agora você tem um presidente eleito, né? E a gente deve apoiar, a gente deve orar. É difícil, eu quero orar pelo presidente que eu não votei? Não gosto, quero, que eu não aceito, não importa. É difícil, mas a gente deve, porque como membros da igreja, a gente acredita que nós estamos sobre, como fala? Sobre a regra de fé, né? É a regra de fé dos magistrados. Magistrados, isso daí, vamos ver. Queremos a submissão a reis, profetas, magistrados, evangelistas. Onde que tá? Depois, antes de Moisés, não é? Mas não significa que a gente deve estar calado, sabe? Assim, tipo, se a gente não concorda, a gente ainda deve se posicionar, mas dentro das leis ainda. Gostei, uma coisa que eu aprendi na escola dominical recente. Uma irmã compartilhou que foi fazer uma entrevista e falou que era da nossa religião e que guardava o domingo. E a pessoa falou assim, nossa, eu não acredito que você guarda o domingo, o certo é o sábado, eu guardo o sábado. Meio que entrou numa contenda, assim, naquele momento. E ela falou que, infelizmente, ela não conseguiu um emprego, mas ela explicou, né? Falou, a minha crença, né? E, enfim... E aí ela contando essa experiência, eu gostei muito do que a professora falou na aula. Ela falou assim, poxa, né, ao invés dele olhar o que vocês tinham em comum, que os dois guardavam um dia especial. Ele olhou bem, não? Ele olhou bem a diferença.
E acho que isso sempre vai ter nas nossas vidas, né? Vão ter momentos que a gente vai precisar olhar pelos bens comuns, o que nos une, né? A gente precisa preservar essa união, porque o inimigo, ele gosta disso, ele gosta de divisão. Ele sabe que se ele divide um povo, se ele divide uma família, ele sabe que ele ganha, porque a contenda, né? Ele se glorifica, como fala? Ele se vangloria numa contenda, né? Posso ler? A regra de fé? É a 12. Cremos na submissão a reis, presidentes, governantes e magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. Também. Então, o que eu quero dizer é assim, não é que a gente precisa aceitar e simplesmente abaixar a cabeça, tá bom, agora, ok. Né? Se a gente ainda, por exemplo, recentemente, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a palavra impeachment ficou assim, acho que todo mundo agora sabe o que é. E isso é através da lei. A lei fornece isso a nós. Se nós não concordamos com quem está no cargo, a lei nos permite ter certeza que tudo está funcionando, né? Exatamente. Então, assim, eu não quero entrar aqui em discussão se o impeachment for certo ou se não foi, se foi, sabe? Não é esse o propósito. O propósito é que a gente deve seguir as regras, as leis, e por mais que a gente não concorde, nas regras de fé está escrito que a gente temos que fazer as leis trabalharem por nós. Temos que fazer as leis trabalharem por nós. Porque a 13 fala, queremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos, em fazer o bem a todos os homens. Né? E tem mais coisa mesmo. Exatamente. É importante a gente sempre fazer o bem. Então tá bom, agora chega, já tô suando aqui com esse assunto de política, fico nervosa, porque às vezes, né, gente, por favor. Eu tô tentando ser o mais neutra. Queremos paz. Então ninguém xinga a gente, por favor, que isso não é do Senhor, xingar, tá? Então se você tá pensando em escrever um comentário sobre política, só pensa bem, faz uma oração antes de escrever o comentário pra gente, tá bom? Tá bom. Então, só para terminar a história aqui, que a gente ainda está no primeiro capítulo, tá? Então, quando tudo isso aconteceu com Pacumene, lá os lamanitas já estavam reunindo seu exército, querendo, um incitando o outro a, tipo, ir lá e batalhar contra os nefitas, que estavam na cidade de Zaraém lá. E daí tem um personagem chamado Corianton, que ele foi que convenceu, né, os lamanitas a irem lá, e eles invadiram Zaraém lá, matou. Eles aproveitaram a situação que tava tendo ali a briga política, tava todo mundo meio vulnerável e falou, agora é a hora. Agora é a hora. E aí, em vez de ir pelas beiradinhas como eles normalmente iam, já falou, foram vamos direto lá na capital. Na capital, já dominar o negócio. E eles estavam preparados em volta, achando que eles iam estar protegendo o centro, mas não, passou. Tudo por causa dessas contendas, né? Então, daí acabou que aconteceu que Pacumene, que era o juiz supremo, ele acabou fugindo, mas Corianton o golpeou contra a muralha e ele morreu. Né? Então, olha só a confusão que deu para todo mundo acabar morrendo. Tipo, afinal, todo mundo morreu. Não precisava ter brigado tanto assim, né? E eu acho muito interessante isso que você falou mesmo, Manu, eles estavam tão preocupados com as brigas internas que eles acabaram perdendo. Eles não viram esse ataque. E isso pode acontecer hoje em dia, tanto quanto na nossa nação, ter essas brigas internas políticas, quanto na nossa família, quanto na nossa ala. Às vezes a gente tem essas contendas, essas brigas, e a gente não vê o perigo maior. A gente não vê que um filho, que um tio, que um sobrinho está sofrendo com pornografia ou com drogas, e daí aquilo acaba infectando a família de um jeito que é até pior do que a contenda que começou, né? E no capítulo 2, a gente vê que então Elamã ele se tornou o juiz supremo. E a gente vai ver aqui de novo Quiscumen, que é aquele que o assassinou o Paorã, ele começa a liderar um bando que chama o bando de Gadianton. Elamã, filho de Elamã, que era filho de Alma, né? Então, só pra... Que era Neto filho de Alma. Alma... Elamã, Alma. Como é que é Alma? Não sei se as pessoas que ficam pondo o nome igual para os filhos, dos pais. Elamã, neto de Alma, o filho. Pronto. Alma, o filho. Isso. Tá. Só porque o filho da Manu é Benjamin também. Quarto, quinto da família.
Já Complica, você viu que eu né, falei o gente? quinto já. Quem sabe ele não vai botar. Pois é, complica depois na hora aqui de acompanhar a história. Tá? Então, só pra gente se situar aqui, essa é mais ou menos o conteúdo histórico. E eu quero começar falando agora com vocês, vamos lá pro primeiro tema do nosso estudo, que é o orgulho me afasta do espírito e da força de Deus. É interessante que todos esses capítulos aqui está acontecendo muita discórdia e com isso vai acontecendo o orgulho também, né? Porque eu sou melhor que você. Não, quando a gente não discorda, o que acontece numa discórdia? Normalmente tem a pessoa que está sempre certa e quem está sempre errado. Então, quando não tem humildade, sempre vai bater de frente. Sempre, se não tem alguém para perdoar, né? Se não tem alguém para apaziguar, tem um orgulho rolando por ali. Qualquer pessoa que estiver brigando, pode ter certeza, alguém está sendo orgulhoso. Quer dizer, os dois estão sendo orgulhosos. Porque se um não cedeu, então alguém está sendo, os dois estão sendo orgulhosos. Então a gente vê no capítulo 3, vou pular porque tem muitas instâncias, eu vou ler algumas instâncias que ele fala aqui. Houve no 33, houve paz também no 51º ano do reinado dos juízes, salvo pelo orgulho que começou a manifestar na igreja. Não na igreja de Deus, mas no coração daqueles que professavam pertencer à igreja de Deus. E encheram-se de orgulho a ponto de perseguirem muitos de seus irmãos. Ora, esse foi o grande mal que fez com que a parte mais humilde do povo padecesse grande perseguição e passasse por muitas aflições. Então, em várias instâncias aqui desses 6 capítulos, está falando sobre orgulho constante. E aí o povo humilde, em contrapartida, jejuavam bastante, oravam bastante. E a gente lembra um pouquinho do que aconteceu com os oramitas no Rameu Pitum, né? Que a mesma coisa ali aconteceu. Então, os que estavam mais humildes se aproximavam mais de Deus. E os orgulhosos se afastam mais de Deus. E com isso acontecem as perdas de guerras, porque eles não estão perto do Senhor. Então, Confiam no braço da carne. Né? Confiam no braço da carne. Então, outro versículo é o 12 do capítulo 4, que fala: e foi pelo orgulho de seu coração, por causa de suas imensas riquezas, sim, em virtude de oprimirem os pobres, negando alimento aos que tinham fome e roupa aos que estavam nus, esbofeteando os seus humildes irmãos, zombando de tudo quanto era sagrado, negando o espírito de profecia e de revelação, assassinando, roubando, mentindo, furtando, cometendo adultério, levantando-se em grande contendas e desertando para a terra de Nefe entre os lamanitas. Por causa dessa iniquidade e vanglória pela própria força, né? Então eles estavam confiando neles próprios, foram abandonados à sua própria força. Portanto, não prosperaram, mas foram afligidos e perseguidos e expulsos pelos lamanitas até perderem quase todas as suas terras. Então, assim, o tempo todo ali é o ciclo, né? E a imagem ali que mostra no próprio Vem Segue me mostra o orgulho e a iniquidade, daí vem a destruição e sofrimento, aí vem a humildade, arrependimento, a retidão e prosperidade e volta para o orgulho. Quando a gente está bem, a gente começa a achar melhor e cai. Esquecer do Senhor, e aí tem que se humilhar, porque a gente começa a sofrer, daí... É um ciclo que... É um ciclo vicioso. Vicioso, que é tanto quanto... A gente pode pensar quanto nação, né? Como eu, individual, né? Como que eu hoje... A gente passa por fases, níveis da nossa vida, a gente começa a ficar bem, prosperar, acaba esquecendo de fazer oração. Não, né? Então tem que parar para não cair nesse ciclo. A gente tem que quebrar em qualquer nível que a gente está, se a gente está pensando... tem um discurso aqui de Acautelai-vos do orgulho, contra o orgulho, do Ezra Taft Benson. Ele fala assim: a maioria considera o orgulho egocentrismo, convencimento, jactância, arrogância ou soberba. Tudo isso faz parte do pecado, mas continua faltando a essência, o cerne. Aí ele fala: o cerne do orgulho é a inimizade. Inimizade para com Deus e para com nossos semelhantes. Inimizade quer dizer ódio, hostilidade ou oposição. É o poder pelo qual Satanás quer reinar sobre vós. Olha que forte, né? Ele reina em nós quando estamos orgulhosos. O orgulho é essencialmente competitivo por natureza. Opomos nossa vontade à de Deus.
Quando dirigimos nosso orgulho contra Deus, é no sentido de que seja feita a minha vontade, não a tua. Como dizia Paulo, eles buscam o que é seu e não buscam o que é de Cristo. Nosso desejo de competir com a vontade de Deus gera uma vazão desenfreada de desejos, apetites e paixões. E ele fala, o orgulhoso não consegue aceitar que sua vida seja dirigida pela autoridade de Deus. É tão sutil, assim, o orgulho, que às vezes a gente nem percebe que a gente tá fazendo isso. Por exemplo, assim, mas é claro que eu não sei melhor do que Deus. Tipo, é claro que Ele sabe mais. Mas às vezes a gente, por exemplo, tô concorrendo a uma vaga de um emprego e eu tô orando porque eu quero muito, muito, muito esse emprego e eu não consegui o emprego. E daí eu fico, ai, mas eu queria tanto, esse emprego era perfeito pra mim, por que que eu não consegui? Eu orei por esse emprego. É uma coisa tão pequenininha, mas ao dizer isso ou pensar isso, eu tô achando que eu sei melhor do que Deus. Porque eu falei, esse era o melhor pra mim, quando Deus sabe que aquilo talvez não era o melhor pra mim. E talvez demore anos pra eu saber que aquele emprego não era o melhor pra mim. E aí Satanás reina e fala, mas Deus não me ama, né? Mas Começa aí por começa aqueles pensamentos, mas ele não me concedeu isso, por quê? Exato. Porque para aquela outra pessoa dada, aí começa a comparação. Aí você começa a estar num estado que essa pergunta do por que eu, por quê, que Satanás vai se apoderando e vai te, né, os espíritos, não são os espíritos, né, mas as vozes que você ouve, né, é da nossa mente que mente. Não é da mente do Senhor que nos traz luz e nos edifica, nos eleva. Espírito, né? É o próprio Espírito, exatamente. E tudo que... Desculpa. Não, é só falar que tudo que aponta pra gente demais, pra mim, pro meu egoísmo, pro meu egocentrismo, não é do Senhor, né? Porque quando a gente começa a ser grato e ver o externo, assim, fora da nossa existência, as coisas que nos beneficiam, nos ajudam, que nos ajudam de fora, a gente começa a ver que sim, o nosso Criador, nosso Deus tem nos abençoado. A gratidão Entende? nos humilha, né? Nos humilha. Porque é muito mais a ver com o que está por fora Por do fora, que por dentro. que né? faz bem a nós, né? Não que eu não posso por fora, que eu não consigo, que eu não fui abençoada, aquela coisa, né? Você ia falar, mano? Eu acho só interessante uma coisa em relação a esse ciclo. Só nesses 6 capítulos, se você for acompanhar quantas vezes eles vão e voltam nesse... São muitos, assim. Aí fala, passou um ano, aconteceu isso. E vai rodando, assim, muito rápido. Você fala, gente, mas eles não aprendem. Acorda. Mas, assim, às vezes a gente fala, nossa, esses nefitas... Não... Mas a gente se colocar no lugar e falar assim, será que eu não estou também participando disso? E outra coisa interessante é que quando eles são... eles estão em retidão e eles começam a ter prosperidade, o Senhor começa a abençoar eles, muitos começam a prosperar também materialmente. E isso é uma das coisas que fazem eles caírem, porque eles começam a colocar o coração deles apenas nas riquezas, no ouro, nas coisas valiosas, e começam a esquecer a parte espiritual, o Senhor, ou começam a se vangloriar. Nossa, mas eu sou bom, eu consegui. Ou, nossa, olha esse meu salário, olha esse meu trabalho que eu consegui. Pra que eu preciso casar? Eu tô super bem. Pois é. Pra que eu vou ter problema? Ai, pra que eu vou ajudar ali o pobre? Você não... ele tem que trabalhar para conseguir. Eu trabalhei. Então, eles começam a só enxergar as riquezas, o que é uma coisa bem delicada, que a gente precisa tomar cuidado, porque o Senhor quer que a gente prospere materialmente, é importante, e Ele quer que a gente prospere, mas a gente precisa ter cuidado para não cair nesse ciclo. Se a gente prosperar, ai, nossa, o dia que eu for milionária, então vai ser... Mas, e aí, será que eu vou continuar firme, lembrando que tudo que eu tenho foi por causa do Senhor? Será que eu vou continuar pagando meu dízimo? Nossa, mas eu vou pagar tudo isso de dízimo? Não sei, nunca passei por isso, gente. Mas assim, dia, quem sabe? bom, mas enfim, é importante, né? Não, eu só acho que é importante pensar para, exatamente, não importa em que momento, porque isso, da parte das riquezas, quando eles prosperavam e o Senhor abençoava, era uma das coisas que faziam eles caírem de novo, ficar orgulhosos e não ligar mais para os pobres e até assim, destratar as outras pessoas mais pobres e começar com aquela... Não sei se vocês já repararam hoje em dia, tipo, tem as pessoas que vivam aqui, os outros ali, ninguém se mistura, ou eu sou de uma classe social que você não pertence, você não pode entrar no lugar que eu tô, e acontece o tempo inteiro. Mas será que essas pessoas estão realmente com o coração no Senhor e estão usando essas riquezas para abençoar a vida de outras pessoas? E aí eu acho que isso é o que faz o ciclo ali... Eu li o livro uma vez que fala assim, que você é muito boa sobre fazer dinheiro. Então, ela meio que desmistifica essa coisa da gente não achar o dinheiro como um pecado, né? Mas eu achei legal, porque, claro,
tem essas duas viés realmente, ou o dinheiro vai te corromper ou você vai abençoar. Daí ela fala exatamente isso, que quando a gente tem essas características, que o dinheiro vai florescer as características que você já tem. Então, se você é uma pessoa caridosa, se você é uma pessoa, o dinheiro vai te ajudar com isso. Se você já tende a ser um pouquinho egoísta, mais orgulhoso, então você isso vai te amplificar. Então, achei interessante nessa comparação, porque a gente precisa cuidar da gente hoje, independente se dinheiro, se com dinheiro, né? Quem sou eu hoje? Porque se o Senhor vier hoje, essência, né? quem é a minha essência? Né? Eu dou pouco, eu ajudo o pouco que eu tenho para os outros, né? Eu mostro a minha caridade, meu amor, meu serviço. E a gente compartilhou esse discurso do Ezra Taft Benson em outro episódio no começo do ano, eu acho. Acho que até tá nos nossos highlights o link ali. Vocês não perceberam O livro de orgulho Mórmon no livro inteiro. de Mórmon é orgulho. Mas é legal que uma das partes que ele fala é que o orgulho se manifesta de várias maneiras. E eu quero só citar essa parte porque tem a ver com isso também. Que ele fala, o orgulho é o pecado que vemos facilmente nos outros, mas raramente reconhecemos em nós mesmos. A maioria considera o orgulho como um pecado de pessoas eminentes, como os ricos, os instruídos, que olham de cima para o resto de nós. Existe, porém, um mal muito mais comum entre nós, o orgulho dos que de baixo olham para cima. Este se manifesta de inúmeras maneiras, como críticas, maledicência, difamação, resmungos, viver acima das posses, inveja, cobiça, reprimir gratidão e louvor que poderia edificar outra pessoa e mostrar-se insensível e invejoso. E é interessante que essa semana eu estava assistindo um reel de uma mulher que construiu uma parada pro ônibus escolar das crianças. Né? Então ela colocou assim, eu fiz aqui esse bus stop, né, que eles chamam, ela fez uma casinha para as crianças ficarem no quente, ela colocou um aquecedor e tal, e mostrou. Só que assim, porque a casa dela, as crianças descem, a casa dela é uma mansão lá longe, então as crianças têm que descer até o começo da casa, do terreno, para poder pegar o ônibus escolar. Então, e aí a um mulher monte... era a mãe. mulher, mãe, sim. ricona. Entendi. Né? E aí o que foi interessante? Que um monte de comentário, por que você não gasta esse dinheiro com ONG? Por que você não dá para os pobres? E por que você não faz o quê? E a mulher falou assim, aí um dos comentários foi ela própria, que ela deixou mais em cima, e falou assim, gente, eu vim de uma família super pobre, eu vim para esse país e fiz o que eu pude para conseguir ter o que eu tenho, e eu não quero que meus filhos sofram a mesma coisa que eu sofri. Aí alguns já reclamam, né, mas você tem que fazer eles sofrerem um pouco para eles, né, aprenderem, enfim. Mas eu achei interessante porque... Exato. E ela falou assim, mas eles não precisam passar por exatamente tudo que eu passei, né? Enfim, eu ensino de outra forma, ela colocou. Enfim. Mas eu senti muito isso, que era a inveja dos outros, né? Assim, de se orgulhar e achar, mas eu sirvo mais do que ela. Mas ela falou ali, eu dou também para ONGs, eu faço também trabalho de caridade, mas por que eu não posso gastar dinheiro com a minha família também? Proteger meus filhos do frio, proteger meus filhos de pessoas que podem vir tentar, né, pegar eles esperando o ônibus, enfim. Mas eu achei muito certo isso, que a gente tem esse mau costume de falar mal de quem a gente não conhece, de quem a gente só vê um reel, alguma coisinha no Instagram. Porque a pessoa tem 300 milhões de seguidores. Então ela deve ter comprado. Ou pode ser que não também. Ou aquela mulher que faz aquela comida na fazenda maravilhosa e todo mundo fala, nossa, descobri que ela tem um monte de pessoas para trabalhar para ela. Mas enfim. Mas ela continua e ela, enfim. Mas assim, o legal, não o legal, né, mas o interessante, o que a gente está pontuando aqui é que o orgulho, ele é tanto para o próximo quanto para o Senhor. E o inimigo, ele primeiro tira você dos caminhos do Senhor, que aí você começa a atacar o próximo. Porque quantos jovens precisam decidir se vão servir uma missão ou não? Quantos jovens precisam decidir o que vão estudar, né? Se é o que o Senhor quer para eles. Se vou me casar, se vou me casar no templo, quais as metas que eu preciso. E o orgulho contra o Senhor, que é o que ele está falando aqui, né? Que ele nos tira do caminho. E tem um outro discurso do Elder Uchtdorf, que não está na lição, mas que ele fala aqui rapidinho, chama Você Pode Fazer Isso Agora, foi em outubro de 2013.
só para terminar do discurso dele, eu só acho interessante que a gente precisa notar o orgulho nas pequenas coisas, porque elas trazem a gente para as maiores. Então, quando a gente tem esse sentimento de, eu vou reclamar, não, mas por que eu estou reclamando? Né? Pensar sempre em si, porque é trazer a gratidão para si, né? Pensar, nossa, que bom que ela fez isso, que bom que ela teve essa condição, que legal esse exemplo dela. Né? Então, a gente tentar sempre trazer o contrário, principalmente, Olhar o né? bem, né? Olhar o bem. E é um exatamente. exercício, né? Com a nossa própria mente. Eu tava assistindo um vídeo com meu marido sobre exercício físico e tal, enfim. E aí o personal trainer lá falou assim, é você contra você. E eu sempre falo isso, sou eu contra eu mesma, né? Então, eu acho que você falou é um exercício, né? E a gente aprende no livro de Mormon. Voltando à citação aqui, eu achei sobre um discurso, né, de 2013 do Woodruff, ele chama Você Pode Fazer Isso Agora. Ele fala o seguinte, um dos métodos do adversário para impedir-nos de progredir é confundir-nos a respeito de quem realmente somos e do que realmente desejamos. Que cai justamente no orgulho, o que a gente deseja para o outro, né? Então, achei isso muito bom. Perfeito, Carol. E no ano 48º, até os líderes se admiraram, né? Assim, que a igreja estava prosperando muito, eles estavam prósperos, né? E aí no 27 do capítulo 3 fala o seguinte: assim podemos ver que o Senhor é misericordioso para com todos os que invocam seu santo nome com sinceridade de coração. Então a gente vai ver essa questão do coração, né? Onde está o coração, que você falou aí também, né? Do desejo. Né? Isso. Ana, você pode ler o 28 e vai continuando até o 30. Sim, vemos, portanto, que a porta do céu está aberta a todos, sim, a todos os que vierem a crer no nome de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Sim, vemos que quem o desejar poderá aderir à palavra de Deus, que é viva e eficaz, que romperá ao meio todas as artimanhas e as armadilhas e os artifícios do diabo, e guiará o homem de Cristo por um caminho estreito e apertado, através daquele abismo eterno de miséria que foi preparado para tragar os iníquos. E depositar sua alma, sim, sua alma imortal, à mão direita de Deus, no reino dos céus, para sentar-se com Abraão, e Isaque e Jacó, e com todos os nossos santos pais, para não mais sair. Então aqui está mostrando que se a gente tiver fé no Senhor Jesus Cristo, realmente a gente pode receber alegria em meio às tribulações e sim, como a gente viu, né, o povo está bem, está prosperando, daqui a pouco começa a ter orgulho de novo, mas só pegando esse ponto que quando eles estão prosperando, eles estão realmente depositando, né, eles estão indo até Cristo, né, estão crendo no nome de Cristo. E aí a gente vai ver no 33, olha o que acontece. Houve paz também no 51º ano do reinado dos juízes, salvo pelo orgulho que começou a manifestar-se na igreja, não na igreja de Deus, mas no coração daqueles que professavam pertencer à igreja de Deus. E na minha escritura, o 27 e o 33, eles estão alinhados aqui. E os dois falam sobre coração, né? Então, o povo que estava prosperando, que estava feliz, eles estavam com sinceridade de coração. E aqui não, eles estavam com orgulho, né? E eles professavam, mas eles não eram, né? Então, a diferença aí. E no 35, não obstante, jejuavam e oravam frequentemente e tornavam-se cada vez mais fortes em sua humildade e cada vez mais firmes na fé em Cristo, enchendo a alma de alegria e consolo, sim, purificando e santificando o coração. Santificação essa resultante da entrega de seu coração a Deus. Aqueles que estavam sendo perseguidos, né? Isso que eu ia falar, exatamente. Perfeito, obrigada. Aqueles que estavam sendo perseguidos e que estavam agarrados à barra de ferro. Continuavam humildes. Continuavam humildes, mas tinham outras pessoas dentro da igreja que, como a gente vai ver, mas só mostrando um pouco, dando um exemplo um pouco mais específico, né? De como acontecia isso dentro da igreja. E então, Elamã morreu, tá? Durante esses capítulos 3, 4 que a gente está lendo aqui, a gente vai ver que Elamã, ele morre e Nefe, o filho de Elamã, ocupa a cadeira de juiz. E se a gente for lá para... e daí no capítulo 4 a gente vai ver também que muitos dos nefitas começaram a
não querer ser mais nefitas, né? Eles chamam de dissidentes nefitas, né? Que foram aqueles que eram nefitas, nasceram no convênio, talvez, fizeram primária, mas acabaram não querendo e se juntaram aos lamanitas, né? E ainda tem muitas guerras, muitas contendas, a igreja decai, o povo começa a ficar fraco de novo. E então, Nefe sai, né, do cargo dele como juiz supremo e junto com seu irmão Leí, olha que legal que Lamã chamou seus filhos de Nefe e Leí, eles decidem a pregar, né? Então eles param essa vida essa vida política, essa vida de serviço, né? É serviço? Serviço político, público, né? Serviço público, isso. E começam a só pregar, porque eles veem que tá todo mundo realmente caiu na iniquidade. Mas eu tava pensando aqui só que isso acontece muito na igreja hoje em dia também, né? Assim, as pessoas depois se aposentam ou elas tiram um tempo, são chamadas para uma missão, né? Tem muita gente que... Eu só acho também interessante aqui falar que começaram contendas de novo, guerras, né, para variar, e dessa vez os nefitas foram rechaçados, mais uma vez, e ele fala aqui no 12, e foi pelo orgulho de seu coração, por causa de suas imensas riquezas, sim, em virtude de oprimirem os pobres, negando alimento aos que tinham fome, e roupa aos que estavam nus, esbofeteando seus humildes irmãos, zombando de tudo quanto era sagrado, negando o espírito de profecia e de revelação, assassinando, roubando, mentindo, furtando, cometendo adultério, levantando-se em grandes contendas e dissertando para a terra de Nefe entre os lamanitas. Então ele fala novamente o quanto a iniquidade e o orgulho fez com que eles caíssem. E no 11 ele fala que isso não teria acontecido se não fossem por essas coisas. Eles não teriam caído nas mãos dos lamanitas daquele jeito, se não fosse e ele por completa isso. no 25. Portanto, o Senhor deixou de protegê-los com seu miraculoso e incomparável poder, porque haviam caído em um estado de descrença e terrível iniquidade. Então, pensa só, quando você está guardando os mandamentos, o Senhor te dá um miraculoso e incomparável poder. É muito forte. E você viver sem isso num mundo cheio de guerras, contenda e orgulho, você realmente vai estar ali vulnerável ao braço da carne, à sua própria força. E o presidente Uchtdorf, ele deu também, num outro discurso que eu sempre lembro, quando fala de contenda, ele fala assim, foi em abril de 2012, ele chama os misericordiosos obterão misericórdia. Ele fala assim, esse assunto de julgar os outros poderia de fato ser ensinado em um sermão de 2 palavras. No que se relaciona ao ódio, maledicência, desprezo, infâmia, rancor ou desejo de magoar, apliquem o seguinte, parem já. É muito simples, simplesmente temos de parar de julgar os outros e devemos substituir os pensamentos e sentimentos dessa natureza por um coração cheio de amor a Deus e a seus filhos. Deus é nosso Pai, somos seus filhos, somos todos irmãos e irmãs. Não tenho palavras exatas para expressar com suficiente eloquência, ardor e persuasão, para que fique bem marcada essa questão de não julgar os outros. Aí depois ele fala, né, não me julgue porque meu pecado é diferente do seu. E a contenda é isso, a gente tem que parar, a fofoca tem que parar, né? É claro que às vezes não que é claro, né? Às vezes vão acontecer situações que muitas pessoas ficam sabendo de uma determinada situação, né? Mas tem que deixar aquilo morrer, aquilo tem que sair, se é um pecado da pessoa, deixa ela, sobrepujar ela com o Senhor, com os líderes da igreja, não cabe a nós julgarmos, né? A nós só cabe mostrar o coração com o amor. E a gente é falho, talvez a gente já falhou, já caiu, mas vamos se arrepender e dar oportunidade para as outras pessoas se arrependerem também, porque não somos diferentes, né? E eu gosto não que eu gosto disso, mas no 24 que ele fala, e viram que se haviam tornado fracos como seus irmãos lamanitas e que o Espírito do Senhor não mais os preservava. Saiu o Espírito, né? Em contenda acontece isso mesmo. Sim, havia se afastado deles porque o Espírito do Senhor não habita em templos impuros. Então, não precisa falar mais nada. Isso até em coisa pequenininha, de pensar assim, eu discuti em casa com meu marido, briguei com os meus filhos, discuti com a minha amiga que fez isso. Qualquer contenda, qualquer briga, o Espírito do Senhor não vai estar. Então é difícil a gente, às vezes, tirar o orgulho, respirar fundo, falar, por
por que eu tô brigando? Vale a pena eu continuar? Ai, não, vou ficar sem falar com ele até ele vir me pedir desculpa, porque ele que errou. Vale a pena essa contenda, esse orgulho de... Você não tá com o espírito, nada vai estar te levando, te ajudando, né? Então, mesmo em coisas pequenininhas da nossa vida, como em coisas grandes, que nem a gente vê aqui que destruiu a nação, né, Fita? O orgulho ali é a chavezinha. Nefe e Leí, eles só renunciaram, né, a posição deles e dedicaram a palavra de Deus porque eles lembraram das palavras do pai, do que Elamã falou, né, no versículo 5, fala, porque se lembraram das palavras de Elamã, seus pais lhes disseram, e essas são as palavras. E tem coisas aqui muito lindas, uma delas sendo o versículo 12, né, que é um que todo mundo acho que conhece. Manu, você quer ler pra gente falar um pouquinho? Claro. E agora, meus filhos, lembrai-vos, de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro, e se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Eu até me emociono lendo dessa escritura, porque eu acho ela tão poderosa e tão forte. Porque ele fala assim, quando o diabo lançar, mas se o diabo lançar, ele vai lançar, ele está lançando, está acontecendo, ou se não está acontecendo, vai acontecer. A gente vai passar por muitas provações, por muitas coisas, tanto na nossa vida pessoal, quanto como nação, como povo. As coisas vão acontecer, porque o diabo está lançando tudo que ele pode para tentar derrubar a gente. Mas se a gente tiver alicerçado na rocha do Senhor, em Jesus Cristo, isso não vai ter poder. Não importa o que aconteça, não importa o que ele faça, ele não vai conseguir vencer a gente. Porque Cristo vai vencer, isso é fato. Então, eu sempre até lembro da musiquinha da primária, né? O Sábio Tolo, que acho que é até importante desde pequena a gente já ensinar isso para as crianças, porque é exatamente assim. E a gente, sei lá, ultimamente eu tenho visto muita gente, familiares, amigos, se afastando do evangelho. Você fala assim, gente, mas como pode, né? Essa pessoa sempre foi da igreja, ou sempre foi tão bom. Mas a verdade é que, assim, se a gente não... O nosso alicerce não é uma coisa que você constrói e tá ali, pronto, agora eu já estou na rocha e pronto. É uma coisa constante, a gente tem que estar sempre firme ali, cada dia colocando um pouquinho mais para construir e ficar firme naquela rocha. E é uma questão de constância, né? Eu não acho que, assim, por mais que alguma coisa muito ruim aconteça, que algum líder faça, se você está firme, se você está lendo as escrituras, se você está indo ao templo, guardando os seus convênios, se você está orando, se você está em constante sintonia com o Espírito, essas coisas não vão ser suficientes para te derrubar, para te abalar, porque você tem o testemunho de Jesus Cristo. Mas o diabo, ele é esperto e aos pouquinhos ele vai fazendo você, ai, acho que eu não vou ler escritura hoje não, tô cansada. Ai, não vou na igreja hoje não, tá tão sol, tão lindo, né? Eu vou pro lago, tá todos os meus amigos estão lá. Ou, ai, não, o templo, nossa, é tão chato, demora tanto, não. E aí esses pequenos pensamentinhos e coisas pequenas do dia a dia vão acontecendo. E às vezes você não fez nada, nenhum pecado terrível, não deixou de fazer nada, mas só o fato de você não estar ali dia a dia, constantemente, se fortalecendo, nutrindo, vai deixando você fraco e aquele alicerce firme que é o Senhor, você começa a mudar para um alicerce mais... Arenoso. Arenoso, isso. E aí, quando o diabo lançar esses dardos, vai ser suficiente para te derrubar. E às vezes uma coisa pequena, ai não vou mais na igreja porque aquele irmão falou aquilo de mim e pronto, e já é o suficiente para você se afastar e deixar essas coisas te atingirem. Então, eu acho que é importante isso de a gente pensar como eu posso, a cada dia, colocar mais, assim, deixar mais firme o meu alicerce, renovar o meu alicerce. Até o discurso do presidente Nelson, na conferência que ele fala do templo de Salt Lake que está sendo renovado, que fala, o templo é o nosso alicerce espiritual, de outubro de 2021.
E ele fala, sempre que ocorrer qualquer tipo de agitação em sua vida, o lugar mais seguro para estar espiritualmente é dentro dos limites dos convênios do templo. Então, o templo, ele é o nosso... Ali dentro a gente vai estar sempre sendo renovado e sendo investidos de poder. E quando nós somos... Uma das características dos filhos de Deus mais fortes é você ser guardador de convênio. Se você guarda os seus convênios, tanto batismais quanto os convênios que você faz no templo, você está investido de poder e protegido. E nada dessas coisas que acontecerem vão ser suficientes para te derrubar. E fazendo uma análise, assim, às vezes vai muito além da pessoa só se afastar da igreja, né? Porque o que aquilo, são as consequências que aquilo vai trazer na tua vida. A gente vê a gente vê que o inimigo, ele, como a gente viu uns episódios atrás, ele não resgata os seguidores dele. Ele deixa na miséria. E a gente vê como as pessoas são cegadas e aquela felicidade, aquele espírito, às vezes é tirado, né? Realmente, né? Na Bíblia a gente aprende, em Gênesis, que Satanás ia ter o poder para machucar o nosso calcanhar, mas nós teremos o poder para esmagar a sua cabeça. E com os convênios, nós temos ainda mais poder para esmagar a cabeça dele. Porque ele vai tentar, que nem a Manu falou, né? Mas nós temos o poder que vem através de Cristo, né? Tem um outro discurso e tem uma citação do presidente Nelson que eu achei muito legal, porque não importa se você é membro da igreja, se você não é, se você guarda os convênios, se você não passa, se você faz tudo certo, a gente vai passar por provações, e a gente vai passar por provações muito desafiadoras na nossa vida. Mas a gente tem que sempre lembrar do mais importante, né? E o presidente Nelson fala assim: os santos podem ser felizes em qualquer circunstância, podem sentir alegria mesmo quando temos um dia ruim, uma semana ruim ou até mesmo um ano ruim. A alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias da nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Quando o enfoque de nossa vida é Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. Então, não importa que momento você esteja vivendo, quais provações você esteja passando, quão ruim a sua vida esteja, parece que está tudo desabando na sua cabeça. Se você colocar o seu enfoque, né, em Jesus Cristo e viver com alegria, mesmo nos momentos mais desafiadores, o Senhor vai te ajudar e vai te iluminar para você conseguir passar por esses momentos, porque você está firme nessa rocha que é Cristo. Perfeito. Nossa, obrigada. Acho que esses pensamentos são perfeitos para a gente encerrar o episódio aqui. Não tem mais o que falar. Mas a gente terminou aqui com o capítulo 5, né, versículo 12, mas terminem de ler tudo. Tem uma história incrível aqui depois de Nefe e Leí. Eles são presos por estarem pregando, né? E o Senhor protege eles de um jeito incrível. No versículo 23 fala que eles são envoltos como que por fogo. E isso pode acontecer na nossa vida também. Não fisicamente, o Senhor não vai proteger a gente com fogo em volta da gente, mas Ele pode nos proteger com força, né? Se nós fizermos de Cristo a nossa rocha, nós vamos ganhar proteção. Se nós guardarmos os nossos convênios, nós vamos ter proteção. E coisas miraculosas podem acontecer, que vão deixar as pessoas confusas, né? Como que isso aconteceu? O poder de anjo? Como que ela... Coisas impossíveis de acontecer vão acontecer. Vão acontecer, né? Milagres. Abram os olhos. Há milagres hoje acontecendo na sua vida, né? Aqui pra gente recentemente, a gente ainda está muito próximo, acabou de acontecer, né? Lá no Rio Grande do Sul, aquela tragédia que deve estar sendo assim inimaginável. A gente aqui não consegue imaginar o que eles estão passando lá, mas é lindo de ver também os milagres acontecendo agora, né? Quantas histórias de pessoas, bebês, crianças sendo resgatadas, da ajuda chegando de formas miraculosas, incríveis, né? Abram os olhos, no meio da tempestade você vai conseguir ver Jesus Cristo, que é a nossa rocha, tá?
tá? Gente, muito obrigada. Deixe seus comentários, deem um like. Se tem alguma coisa aqui que a gente falou que vocês não concordam, que vocês têm uma opinião diferente, nós queremos ouvir. Se vocês têm alguma coisa a adicionar ao nosso estudo, vocês interpretam alguma coisa diferente da gente, a gente está realmente aqui aprendendo com vocês, é um estudo junto, tá? Nós adoramos os comentários de vocês. Então, até a próxima, tenha uma boa semana. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.